O primeiro-ministro indiano Narendra Modi é o político eleito mais popular do mundo e parece que está por todas as partes. Ele discursou no Congresso americano pela segunda vez, se encontrou também com o presidente americano Joe Biden, fez yoga na sede das Nações Unidas, em Nova York, e na Europa foi convidado de honra na celebração da queda da Bastilha desse ano em Paris. Ele é um político habilidoso, mas controverso. É um populista, um nacionalista hindu acusado de crimes de ódio cometidos contra a minoria muçulmana do país e que tem enfraquecido a democracia indiana. Nesse vídeo eu vou te contar mais sobre quem é Narendra Modi e por que o Ocidente quer tanto ter ele como aliado. Narendra Modi tem um nível de aprovação de 77% e tem um plano de formar uma nova Índia. E ele é bem diferente dos líderes anteriores. A maioria deles vinha de uma formação em Oxford ou Cambridge, duas universidades do Reino Unido que estão entre as melhores do mundo. Os opositores políticos chamam Modi de chaiwala, que quer dizer um vendedor de chá em hindi. O que é verdade, ele foi um vendedor de chá, mas ele usa isso para se mostrar como um autodidata que emergiu da pobreza. E é isso que milhões de indianos admiram nele. Mas desde os 8 anos de idade, o Modi faz parte da RSS, uma organização nacionalista hindu paramilitar. A RSS, ou na tradução Organização Voluntária Nacional, é inspirada nos movimentos fascistas dos anos 20 e 30 e traz valores de supremacia hindu. Essa foi a porta de entrada dele no partido BJP, o Partido Popular da Índia. Ele subiu na hierarquia do partido e se transformou no governador do estado de Gujarat em 2001. E você já ouviu falar nos distúrbios de Gujarat de 2002? Quando o Modi era governador, aconteceu um ataque contra hindus em um trem que resultou na morte de 58 pessoas. O caso gerou revolta e foi atribuído a muçulmanos. Foi o estopim de uma onda de violência que resultou na morte de mais de 1.000 pessoas em 3 dias. Muitos estudiosos veem o ocorrido como um pogrom com sinais de limpeza étnica feita pelos hindus contra a minoria muçulmana. O governo de Modi foi acusado de ter sido conivente com os ataques. Segundo fontes de dentro da polícia, Modi teria dito para as forças de ordem não atuarem. Ele nega e anos depois foi inocentado em uma investigação no Supremo Tribunal da Índia. Mas você pode estar se perguntando, por que esse caso é tão importante? Ele não foi inocentado? Depois de ter sido inocentado, ele recebeu carta branca dentro do partido para se candidatar a primeiro-ministro. E desde que Modi assumiu o poder em 2014, a violência entre hindus e muçulmanos tem explodido. A Índia é formada por 80% de hindus e 14% de muçulmanos. E os conflitos recentes têm sido gerados por políticas discriminatórias do governo contra a minoria muçulmana, sem mencionar na grande violência policial. E tem também uma perseguição contra as vozes críticas ao governo, como jornalistas e ativistas de direitos humanos. Isso fez com que a Índia despencasse nos rankings de democracia. Para a ONG americana Freedom House, o país passou de uma democracia livre para parcialmente livre. Já o Instituto Sueco Videm diz que a Índia não pode mais ser chamada de democracia. Desde o ano passado, ela é classificada como uma autocracia eleitoral por eles. Mas então, por que o Ocidente quer tanto se aliar a Modi? A Índia tem ganho cada vez mais uma importância política e econômica no mundo. Antes de mais nada, eles passaram recentemente a China como o país mais populoso do planeta, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. É um grande mercado, e nesse novo cenário global de disputa entre os Estados Unidos e a China, muitas empresas multinacionais veem a Índia como uma alternativa à China. Um país onde pode se montar grandes fábricas e produzir de forma barata. O país é um dos principais destinos de investimento estrangeiro direto no mundo, e no ano passado a economia cresceu 9,1%. O banco de investimento Goldman Sachs prevê que em 2075 a Índia deve ser a segunda maior economia do mundo. Em termos geopolíticos, o país tem tido uma posição de não alinhamento automático. Quando a guerra da Ucrânia estourou, o país não condenou a invasão e desde então aumentou o comércio com Moscou. Eles têm comprado cada vez mais petróleo russo. E além disso, a maior parte do armamento do exército indiano vem da Rússia. Já com a China, eles têm problemas sérios e milhares de quilômetros de fronteira em disputa. A região do Himalaia é uma das fronteiras mais tensas do mundo, onde nas últimas décadas soldados indianos entraram em conflitos reais com os militares chineses. Só em 2020, mais de 20 indianos morreram nesse conflito. Mas então o que significa o Ocidente estender o tapete vermelho para receber o primeiro-ministro indiano? Tanto o Ocidente quanto a Índia acompanham a ascensão da China com preocupação. Os Estados Unidos e a União Europeia querem trazer a Índia, esse gigante em ascensão, mais para perto, tanto economicamente quanto militarmente. E os indianos precisam de proteção contra os chineses. Nesse momento, a Alemanha está prestes a fechar um acordo bilionário para a venda de submarinos. Isso pode fazer com que os europeus passem a ser os maiores fornecedores de armas para a Índia. Os Estados Unidos estão interessados em assegurar a posição deles na região do Indo-Pacífico. E a Índia é uma peça fundamental.
Atualmente, os dois países, juntos com o Japão e a Austrália, fazem parte da Quad, uma aliança militar da região. Recentemente, americanos e indianos chegaram até mesmo a fazer exercícios militares em conjuntos no Himalaia, próximo da fronteira com a China. Mas é preciso lembrar que a Índia conseguiu a independência em 1947, depois de 200 anos de dominação britânica. Eles têm uma política externa marcada pela autonomia estratégica. Apesar de todos os tapetes vermelhos e honras feitas a Modi, muitos especialistas dizem que usar o termo aliado do Ocidente para a Índia é um exagero. Estados Unidos e Europa buscam parcerias estratégicas com os indianos e têm agido de forma pragmática. E as graves violações de direitos humanos da Índia não entraram e, ao que tudo indica, nem vão entrar nas próximas pautas de discussão.